René Descartes foi um filósofo, físico e matemático francês. Autor da frase, penso, logo existo, foi considerado o criador do pensamento cartesiano, sistema filosófico que deu origem à filosofia moderna. Muitas vezes as coisas que me pareceram verdadeiras quando comecei a concebê-las tornaram-se falsas quando quis colocá-las sobre o papel. A leitura de todos os bons livros é uma conversação com as mais honestas pessoas dos séculos passados. Basta juizar bem para bem fazer, e julgar o melhor que nos seja possível para fazermos também o nosso melhor. Não basta termos um bom espírito, o mais importante é aplicá-lo bem. Tomei a decisão de fingir que todas as coisas que até então haviam entrado na minha mente não eram mais verdadeiras do que as ilusões dos meus sonhos. Apenas desejo a tranquilidade e o descanso, que são os bens que os mais poderosos reis da terra não podem conceder a quem os não pode tomar pelas suas próprias mãos. Não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis. É propriamente não valer nada não ser útil a ninguém. Os homens que se emocionam com as paixões são capazes de ter mais doçura na vida. A filosofia que cultivo não é nem tão bárbara nem tão inacessível que rejeite as paixões, pelo contrário, é só nelas que reside a doçura e felicidade da vida. Quase nunca me fio nos primeiros pensamentos que me vêm à mente. Quando gastamos tempo demais a viajar, tornamo-nos estrangeiros no nosso próprio país. Não há nada que dominemos inteiramente a não ser os nossos pensamentos. As paixões são todas boas por natureza e nós apenas temos de evitar o seu mau uso e os seus excessos. Apenas compete aos soberanos, ou aos que por eles são autorizados, regular os costumes alheios. Despreza-se um homem que tem ciúmes da mulher, porque isso é testemunho de que ele não ama como deve ser, e de que tem má opinião de si próprio ou dela. Hoje, não poderia conceder demais a minha desconfiança, visto que, agora, não é tempo de agir, mas apenas de meditar e de conhecer. Não há nada no mundo que esteja melhor repartido do que a razão, todos estão convencidos de que a tem de sobra. Mesmo os mais perfeitos espíritos terão necessidade de dispor de muito tempo e atenção. Ninguém pode conceber tão bem uma coisa e fazê-la sua, quando a aprende de um outro, em vez de a inventar ele próprio. Divide as dificuldades que tenhas de examinar em tantas partes quantas for possível para uma melhor solução. O bom senso é a coisa do mundo mais bem distribuída, todos pensamos tê-lo em tal medida que até os mais difíceis de contentar nas outras coisas não costumam desejar mais bom senso do que aquele que tem. Viver sem filosofar é o que se chama ter os olhos fechados sem nunca os haver tentado abrir. Quando se é demasiado curioso de coisas praticadas nos séculos passados, é comum ficar-se ignorante das que se praticam no presente. Nada é mais justamente distribuído que o senso comum, ninguém pensa que precisa mais do que realmente já tenha. A filosofia é a que nos distingue dos selvagens e bárbaros, as nações são tanto mais civilizadas e cultas quanto melhor filosofam seus homens. Elevai a tal ponto a vossa alma, que as ofensas não a possam alcançar. Humanamente não existe um ser que seja feliz sem que o outro também seja. Não há nada tão equitativamente distribuído no mundo como a inteligência, todos estão convencidos de que têm o suficiente. O tempo diz o que a razão não pode dizer. Os que melhor digerem os seus pensamentos a fim de os tornarem claros e inteligíveis têm maior facilidade em persuadir daquilo que propõem, mesmo que só falem em mau bretão. A leitura de todos os bons livros é como uma conversa com os melhores espíritos dos séculos passados, que foram seus autores, e é uma conversa estudada, na qual eles nos revelam seus melhores pensamentos.
Todas as coisas possíveis de cair sob o conhecimento dos homens seguem-se umas às outras da mesma maneira que não pode haver quaisquer tão afastadas a que não se chegue por fim, nem tão ocultas que não se descubram. Nunca nos devemos deixar persuadir senão por evidência da razão. Daria tudo o que sei pela metade do que ignoro. A única certeza é que duvido, e se duvido eu penso, e se penso logo existo. Desejar, ter aversão, garantir, negar, duvidar, são maneiras diferentes de querer. Às vezes penso que seja cobre e vidro, o que eu julgo ser ouro e diamante. As maiores almas são tanto capazes dos maiores vícios como das maiores virtudes. A razão ou o juízo é a única coisa que nos faz homens e nos distingue dos animais. Pois não é suficiente ter o espírito bom, o principal é aplicá-lo bem. As maiores almas são capazes dos maiores vícios, tanto quanto das maiores virtudes, e os que andam muito lentamente podem avançar muito mais, se seguirem sempre o caminho reto, do que aqueles que correm e dele se distanciam. Se você for uma pessoa que busca realmente a verdade, é necessário que ao menos uma vez na vida duvide de todas as coisas, da maneira mais profunda possível. Toda a filosofia é como uma árvore, cujas raízes são formadas pela metafísica, o tronco pela física e os ramos que saem deste tronco, constituem todas as outras ciências que, ao cabo se reduzem a três principais, a medicina, a mecânica e a moral. Não existem coisas tão distantes que não sejam alcançadas, nem tão escondidas que não sejam descobertas. Não é suficiente ter uma boa mente, o principal é usá-la bem. Muitas vezes a alegria improvisada vale mais do que uma tristeza cuja causa é verdadeira. Retive-me numa caverna onde, não encontrando nenhuma conversa que me distraísse, e não tendo, aliás felizmente, nenhuma preocupação nem paixão que me perturbasse, ficava o dia inteiro sozinho fechado num cômodo aquecido, onde tinha bastante tempo disponível para entreter-me com meus pensamentos. E, portanto, pelo próprio fato de que conheço com certeza que existo, e que, no entanto, noto que não pertence necessariamente nenhuma outra coisa à minha natureza ou à minha essência, a não ser que sou uma coisa que pensa, concluo efetivamente que minha essência consiste somente em que sou uma coisa que pensa ou uma substância da qual toda essência ou natureza consiste apenas em pensar. Mas o que sou eu então? Uma coisa que pensa. E o que é uma coisa que pensa? Para examinar a verdade, é necessário, uma vez na vida, colocar todas as coisas em dúvida o máximo possível. Quando recebo uma injúria, preciso erguer a minha alma tão alto, que a ofensa não chegue até mim. A minha terceira máxima era de sempre tentar vencer mais a mim mesmo do que a fortuna e mudar os meus desejos mais do que a ordem do mundo. A satisfação que senti preencheu a minha mente de maneira tão plena que nada mais de modo nenhum me afetava. Mas quando empregamos muito tempo viajando, acabamos estrangeiros em nosso próprio país.